o homem mais rápido do mundo no combate ao crime em Central City. The Flash. Fala nerds, sou Francisco Conde, também conhecido como Tio Shazam. E nesse vídeo vamos conhecer a história e curiosidade de uma nostálgica série live action dos anos 90, a do Velocista Escarlate das HQs, sendo que esta é a primeira versão de The Flash com atores reais. Mas antes de eu falar do Relâmpago, vou pedir para você fazer igual o Flash e ir rapidinho largar seu dedão heróico naquele like maneiro. E se você curte esses heróis nostálgicos, mas ainda não é inscrito no canal, está esperando o que, jovem gafanhoto? Inscreva-se! E para não perder as notificações dos próximos vídeos, badale o sininho! Agora vamos ao The Flash! Flash é um personagem da DC Comics que surgiu em 1940 na própria HQ, tendo Jay Garrick como o primeiro a vestir esse manto, ganhando os poderes após acidentalmente derrubar alguns produtos químicos e inalando os vapores deles. Assim ele passou a ter velocidade e reflexo sobre-humano, violando até as leis da física e sendo inclusive capaz de ultrapassar a velocidade da luz. Mas outros personagens também usaram esse codinome, como Bart Allen, Wally West e Bartholomew Henry Allen, o Barry Allen, que é o mais famoso deles, sendo o segundo Flash nas HQs, estreando na revista Showcase No. 4, 16 anos após o surgimento de Jay Garrick, marcando o início da Era de Prata dos quadrinhos, quando os personagens da DC foram reinventados. Ele inclusive foi o primeiro desses heróis da Era de Prata, passando a ganhar os poderes quando estava trabalhando no departamento de polícia científica e um raio atingiu o laboratório, o banhando com uma mistura de produtos químicos. Assim ele adquiriu uma super velocidade. Então, vestindo um macacão vermelho, ele se tornou o combatente do crime. Ele se tornou o Flash, um dos mais importantes heróis dos quadrinhos e ícones da Liga da Justiça, e por muitas vezes um personagem-chave dentro do universo da DC Comics. Mas quando a Warner Bros. Lançou nas telonas dos cinemas o filme de Batman de 1989 com Michael Keaton no papel do Homem-Morcego, o sucesso foi tanto que motivou a galera da Warner a realizar o desejo de produzir uma série de televisão com personagens das HQs da DC, que pudesse ser tão popular quanto o Batman e ainda cativar principalmente os jovens gafanhotos. Para isso, o herói escolhido tinha que ser jovem, divertido, com bastante envolvimentos românticos e uma complicada história familiar. Sendo assim, Barry Allen foi a escolha ideal, e aproveitando também que Flash estaria completando 50 anos, começaram a correr para desenvolver esse projeto. Iniciaram contratando os roteiristas Danny Bissell e Paul DeMille, que procuraram seguir o estilo do filme do Batman, com aquele toque mais sério e soturno, só que sem deixar de ter o lado humorado. E para compor a música tema das aventuras do Velocista, chamaram Danny Elfman, o mesmo que havia feito a trilha sonora do filme do Homem-Morcego. Já para a escolha do protagonista, foi realizado um teste com mais de 60 atores, com grande parte deles achando aquilo bobo. É que naquela época muitos viam esse tipo de produção como algo infantil. Hoje é que muitos atores sonham em representar um herói em alguma série ou filme, sabendo que há grandes chances de fazer sucesso. Inclusive o vencedor do teste, o ator John Wesley Shipp, que não é muito conhecido fora dos Estados Unidos, mas já venceu consecutivamente 2 Emmys como o melhor ator dramático por diferentes programas, em entrevista afirmou que não tinha ideia de quem seria o Flash. Mesmo assim, ao ler o roteiro, acreditou no potencial do personagem e da própria série. Então, unindo as características de diversos Flashes dos quadrinhos, ele cativou os espectadores, usando o uniforme vermelho do velocista. O primeiro episódio estreou na TV norte-americana em setembro de 1990 com aproximadamente 1h30 de duração, já que este também funcionava como um filme independente, principalmente para saber como seria a recepção do público, enquanto os demais episódios duravam em média 45 minutos. A confiança no sucesso da série foi tanta que foi exibido no horário nobre. Assim se iniciavam as aventuras de Barry Allen, perito em investigação criminal na cidade de Central City, que após um raio acidentalmente atingiu o laboratório onde ele trabalha, o banhando com uma mistura de componentes químicos, transformou a vida dele, pois logo ele descobre que graças a isso se tornou o homem mais rápido do mundo. Ele manteve esses poderes em segredo até seu melhor amigo, o policial investigador Júlio Mendes, vivido por Alex Desert,
Porém, quando o irmão dele, oficial de polícia Jay Allen, foi assassinado por criminosos, para vingá-lo, Barry prometeu usar os poderes no combate ao crime, e com a ajuda da cientista dos laboratórios Star, Tina McGuinn, interpretada pela atriz Amanda Pays, Barry Allen se torna o Velocista Escarlate, o combatente do mal, que pretende lutar para limpar as ruas da criminalidade, nascendo assim o The Flash. A série em si foi muito bacana e bem desenvolvida, porém não é tarefa nada fácil adaptar uma obra das HQs para live action, pois tirar das páginas para as telas os clássicos cenários, efeitos visuais e figurinos é complicado, e apesar da série possuir fiéis referências das histórias em quadrinhos, também tiveram vários novos elementos. Contudo, o que muito causou a frustração dos fãs era a falta dos clássicos vilões das HQs, como Capitão Boomerang, Capitão Frio, Mestre dos Espelhos, o Trapaceiro, Gorilla Grodd, entre outros, e logicamente o grande rival dele, o Flash Reverso. Para atender ao apelo dos fãs, buscaram colocar alguns desses clássicos vilões, e o primeiro deles foi o Trapaceiro, um terrorista esquizofrênico que se utiliza de roupas extravagantes, causando terror por onde passa e se divertindo com seus ataques e maluquices. Por isso ele foi muito comparado ao Coringa, o arqui-inimigo de Batman. Na série ele foi interpretado por Mark Hamill, nosso eterno Luke Skywalker da saga Star Wars, que é grande fã de HQs e do próprio Flash. Quando ele começou a assistir a série, resolveu se oferecer para interpretar o vilão, afirmando que compreendia a loucura dele. Com o carisma do ator, que fielmente interpretou um colorido vilão, trouxe à série um tom mais divertido e ainda mais sucesso, além de abrir as portas para os outros clássicos vilões. Só que infelizmente, além dele, só vieram o Capitão Frio e o Mestre dos Espelhos. Nenhum grande rival do herói, o Flash Reverso, deu as caras, mas teve uma espécie de clone maligno dele, que usava um uniforme azul ao invés do amarelo, com um símbolo diferente no peito e era chamado de Pollux. Em falar de uniforme, o traje do Flash na série você pode até comparar a uma fantasia ou a um cosplay bem elaborado, só que era bem mais sofisticado que isso, já que continha uma espuma de látex que fazia a modelagem dos músculos do personagem, colado ao traje feito de spandex, o transformando em uma espécie de armadura, sendo inclusive bastante quente ao usá-lo, devendo utilizar junto uma roupa especial com um sistema de resfriamento. E somando ainda os detalhes colados no uniforme para deixá-lo igual ao personagem dos quadrinhos, acabou que o traje teve um impacto considerável nos gastos da produção. Na realidade, a CBS não poupou custos para que a série tivesse uma grande qualidade visual, confiante que o altíssimo investimento se transformaria em um estrondoso sucesso com um retorno lucrativo, e foi acreditando nisso que colocaram Flash para competir com o campeão de audiência da emissora concorrente, The Cosby Show, e o Velocista chegou a liderar a audiência na época, porém a Fox, outra emissora concorrente, lançou no mesmo bate-horário a série dos Simpsons, e a louca família da TV superou o Flash. Como uma tentativa de fugir dessa brutal concorrência, eles alteraram horários e até o dia de exibição da série, mas não vingou como esperado. Deste modo, com uma série de altíssimos custos, baixa audiência e não rendendo lucro, a solução seria fazer um drástico corte no orçamento. Só que os produtores recusaram a ideia, dizendo que perderiam a qualidade e consequentemente o carisma da série. Sendo assim, mesmo tendo planejado uma segunda temporada recheado dos clássicos vilões, não tiveram mais alternativa, e a série, com 22 episódios e apenas uma temporada, teve seu último episódio indo ao ar na TV americana em maio de 1991, mesmo ano em que chegou às telinhas brasileiras, sendo atração da Rede Globo apresenta The Flash, se tornando logo um grande sucesso da TV. E a Warner Bros. Do Brasil se aproveitou disso, lançando logo 2 filmes em VHS, The Flash, o Último Vingador, que é simplesmente o primeiro episódio da série, e The Flash 2, A Vingança do Mágico, que na realidade são os 2 episódios com o Trapaceiro, que transformaram em um longa-metragem. Inclusive, esses 2 filmes foram exibidos pela própria Globo. Porém, a série foi saturando e quando foi atração no SBT no final dos anos 90, já não tinha o mesmo brilho. Atualmente é a Rede Brasil de televisão que exibe alguns episódios. Depois de mais de 20 anos que John Wesley Shipp vestiu pela última vez o uniforme do Velocista Escarlate para interpretá-lo, ele voltou a trabalhar na série do Flash, porém estou falando na nova versão, onde ele agora interpreta Henry Allen, o pai de Barry Allen.
Nesta nova história, Barry Allen é interpretado pelo jovem Grant Gustin, que ganha os poderes após um acidente com um raio. Mas diferente da primeira versão, o pai dele é preso injustamente acusado de ter assassinado a própria esposa. Então o filho se torna um agente florense da polícia científica, no intuito de provar a inocência do pai. Enquanto encarava os vários clássicos vilões do personagem, mas esse novo Flash se aproveitou muito do sucesso de Arrow, o Arqueiro Verde, e com diversos crossovers entre as séries deles, e também com as de Supergirl, Legend of Tomorrow, Raio Negro, Batwoman, Stargirl e Superman e Lois, se criou o Arrowverse, um multiverso dessas séries. Então Chip, além de viver o pai de Barry, também pôde interpretar Jay Garrick, o primeiro Flash das HQs, que é considerado o velocista da Terra 3. Por conta desse conceito de viagem temporal e dimensional, no arco Elseworld, John Wesley voltou a vestir o velho uniforme do Flash, revivendo o personagem dos anos 90 em um crossover de gerações, pois juntaram os dois Flashes, e com isso a antiga série é oficialmente incluída nesse multiverso. E como uma referência ele ficou sendo o velocista da Terra 90. A série ainda trouxe outros atores que participaram da antiga série, como Amanda Pays e Mark Hamill, que voltaram a interpretar os mesmos personagens. Seria muito bacana se nos cinemas também tivesse mais desses crossovers, pois infelizmente... E o que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Até o próximo vídeo e fui!